Gênesis capítulo 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite, e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: ela é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã, e chamou todos os seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou a Abraão, e lhe disse: o que nos fizeste? E em que eu te ofendi, para que trouxesse sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E, na verdade, ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti. Habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata. Servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus. E Deus curou Abimeleque, e sua esposa, e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galiléia, e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E ele, respondendo, disse-lhes: não tendes lido, que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio, e para repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas. Mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo, que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos, a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos, que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Foram, então, trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E, tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E, eis que vindo alguém, disse-lhe:
Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse, então, Jesus aos seus discípulos: Na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E, ouvindo isto seus discípulos, ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: Com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Neemias capítulo 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum, e com roupas de saco, e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados, e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho, e leram o livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia. E na outra 4ª parte eles confessaram, e adoraram o Senhor seu Deus. Então, se levantaram sobre os degraus, dos levitas, Jesuá, e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quinane, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então, os levitas, Jesuá, e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo o sempre. E bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu, só tu, és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares, e tudo o que neles está, e tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel diante de ti. E com ele fizeste um pacto para dares a sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim, conquistaste para ti um nome, como é neste dia, e dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca. E os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo, para dá-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabat, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés, o teu servo. E deste-lhes pão do céu para a sua fome,
e extraíste para eles água da rocha para a sua sede. E lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente, e endureceram o seu pescoço, e não atentaram aos teus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles. Mas endureceram o seu pescoço, e na sua rebelião, indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e de grande bondade, e não os abandonastes. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido, e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações. Todavia, tu nas tuas múltiplas misericórdias não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite, para mostrar-lhes a luz, e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não incharam. Além disso, entregaste a eles reinos e nações, e dividiste os encantos. Assim possuíram a terra de Seom, e a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Basã. Também multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim, entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos, com os seus reis, e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes, e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos, e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim, comeram e se fartaram, e engordaram, e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia, eles foram desobedientes, e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que testificavam contra eles para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso, tu os entregaste na mão dos seus inimigos, que os atormentaram, e no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias deste a eles libertadores, que os salvaram da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado repouso, fizeram o mal novamente diante de ti. Portanto tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram, e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias. E testificaste contra eles, para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente, e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros, e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste, e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo eles não quiseram dar ouvidos. Por isso tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste. Porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso, e o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes, e sobre os nossos sacerdotes, e sobre os nossos profetas, e sobre os nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até este dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles. Porquanto eles não têm te servido no seu reino, e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste, tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia,
E quanto à terra que deste aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos, e sobre o nosso gado, como lhes apraz, e nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso fazemos um firme pacto e o escrevemos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Atos capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E, tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu, e disse: Eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens. E, feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: Homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra,
porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então, eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria fazer sua defesa ao povo. Mas, quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: Homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana, e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes, não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia. Porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E, tendo dito isto, ele despediu a assembleia.